Estamos de volta e vamos direto para uma aula de física com o professor Marcel. Dessa vez, ele vai falar para a gente sobre o fluxo magnético. Fique atento e bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel, é um prazer enorme estar com vocês novamente e hoje nós iremos explicar um assunto extremamente importante para o teu sucesso nos principais vestibulares e também na prova do Enem. E o assunto chama-se indução eletromagnética. Antes de explicar a indução eletromagnética, vamos dar uma grandeza nova para você que chama-se fluxo magnético. O que é isso, Marcel, fluxo magnético? Então reparem lá. O fluxo magnético através de uma espira é uma grandeza relacionada com o número de linhas de indução magnética que atravessam a área dessa espira. Parece difícil? Como assim, Marcel? Então reparem aqui na próxima tela. Eu tenho a área de uma espira e linhas de indução atravessando essa área. Essas linhas de indução são representadas pelo vetor B ali. O que é B? Vetor campo magnético. Então reparem nesse desenho que 7 linhas atravessam essa área. Isso é fluxo magnético. São o número de linhas que atravessam uma certa área. Se eu abrir a porta desse estúdio aqui, tem uma área na porta. Se algumas pessoas passarem por essa área, existe um fluxo de pessoas. Então o fluxo representa isso, o número de coisas que atravessam uma certa área. No caso de fluxo magnético, são as linhas de indução. Agora, Marcel, como é que eu calculo por fórmula esse fluxo magnético? Então, reparem, o fluxo magnético depende do B, que é o campo magnético, depende da área da espira e do cosseno do ângulo alfa. Tome muito cuidado com esse ângulo alfa. Reparem aqui na tela. O alfa representa o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Isso que é o alfa. A linha de indução e a normal formam um certo ângulo lá. Bom, para explicar um pouquinho melhor o fluxo magnético, eu vou pegar aqui uma folha e uma régua aqui. Então, pensem o seguinte, essa folha representa a área daquela espira. Essa régua é a normal, a área. Normal forma o quê? 90 graus. Então, tente visualizar, pessoal, quer ver? Faz de conta que eu tenho atravessando aqui, nessa área da espira, um campo magnético. Então, as linhas de indução estão aqui, vertical para baixo. Se a linha de indução está na vertical, e a régua aqui forma 90 graus com a área da espira, aqui está a normal, a área, e aqui está a linha de indução. As duas são o quê? São paralelas. Se as duas são paralelas, o ângulo alfa vale quanto? Vale 0. E cosseno de 0 vale quanto? 1. Então existe fluxo magnético, existem linhas de indução atravessando essa área aqui. Agora reparem que legal. Se eu girar essa área da espira, girei a área da espira. O que acontece? A normal, a área está aqui. Só que a linha de indução continua na vertical. Então, a linha de indução que representa o campo magnético está na vertical e a normal, a área, forma 90 graus com a linha de indução. Então, é cosseno 90. E cosseno de 90 é quanto? É 0. Então, repare que não tem linhas de indução atravessando essa área. É super fácil. Ó. Aqui tem linhas de indução atravessando a área. Quando eu giro a espira, aqui não tem linhas de indução atravessando a área. Então, revisando, o que é a alfa? Alfa é o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Agora que nós aprendemos o que é fluxo magnético, vamos falar de Faraday. Olha, pessoal, existem 2 estrelas em magnetismo, que são os 2 caras que mais aparecem em vestibular. O Ørsted. O que é esse cara chamado Ørsted? Foi um professor dinamarquês que em 1820 mostrou que corrente gera campo magnético. Vocês sabem que no estúdio tem corrente. Então, se tem corrente, existe campo magnético aqui. Isso foi em 1820. Daí o Faraday, em 1831, falou, eu vou tentar fazer o inverso que o Ørsted fez. Eu vou tentar provar que campo gera corrente. Tranquilo? Então, ele começou a fazer algumas experiências. Bom, a primeira experiência de Faraday. Reparem, eu tenho aqui uma bobina acoplada a um amperímetro. Amperímetro é um aparelho que mede o que? Mede corrente. E sobre essa bobina eu tenho um ímã com o polo norte e o polo sul. Então reparem, nessa bobina, nesse circuito com a bobina, não tem nenhum gerador ali. Então pensavas antigamente, não vai aparecer corrente nesse circuito. Mas reparem que legal. Quando Faraday começou a
aproximar esse ímã da bobina, apareceu uma corrente elétrica. Uma corrente